Pessoal, escuta só, eu vou falar sobre um assunto nesse vídeo, é um pouquinho polêmico, cada um fala uma coisa, existem até profissionais da área que dão informações erradas para os clientes. O que acontece, ó, estamos aqui com uma L200 Triton, a gente está fazendo aqui o freio dianteiro, é a primeira troca de pastilhas do carro, tá? O que acontece, ó, existe uma discussão muito grande relacionada a disco de freio, tá? Qual é a discussão, né? Qual é a polêmica? Existem muitos, tanto proprietários ou entusiastas ou pessoas que gostam do mundo da mecânica, que entendem um pouco de carro, que diz o seguinte, que não tem necessidade dessa, entre aspas, mania dos mecânicos de retificar, ou seja, dar um passe nos discos de freio. Tá? Esse daqui é o disco de freio dela, seria a primeira retífica, nunca foi feita a retífica, inclusive a medida dos discos estão muito boas, tá? E o que acontece, ó? Tem muita gente que, vamos falar assim, diz que não tem necessidade, diz que a própria pastilha se assenta no disco, enfim. Já tive alguns clientes aqui na loja que me pediu para que não fosse feito, tá? Você consegue ver essas ranhuras que fica aqui, ó, no disco. A pastilha nova, ela não vai ter o formato, né, do desgaste da pastilha velha, tá? Com essas pequenas ranhuras. O que acontece, ó? Quando é feito a troca, né, a substituição das pastilhas e usa-se, né, o disco antigo retificado, ele consegue assentar bacana. Tempo aí mais ou menos de 200 km, já está bem assentado, já está freando legal, já está com toda a eficiência de frenagem, enfim. Quando a gente não faz essa retífica dos discos, tende a ter um aquecimento alto da pastilha por conta que ela não pega totalmente no disco, ela pega parcialmente no disco, isso gera atrito e muito calor. Atrito é lógico que foi feito para existir aqui nesse caso, só que quando você tem uma superfície de contato menor do que a que ele foi desenvolvido, né, e desenhado pelos engenheiros, o que acaba acontecendo? Ó, ele acaba pegando parcialmente no disco e acaba gerando um aquecimento acima do que o comum, acima do que seria o correto. Isso faz com que a pastilha acaba vidrando, isso acaba dando barulho. Sem falar que demora muito tempo, às vezes 1, 2, 3 meses para a pastilha de fato começar a sentar no disco e dar uma capacidade plena de frenagem. O que muitas vezes ocorre é que o cara dirigindo o carro todo dia, ele acaba acostumando com aquele freio que não está tão bacana. Mas olha que fato interessante, tivemos um caso aqui na oficina, onde, vamos falar assim, onde o dono, né, do carro tinha 2 carros iguais, e em um dos casos eu acabei convencendo ele de que ele fizesse a troca da pastilha, até depois de alguns meses, não foi um serviço próximo um do outro, que eram carros de anos diferentes, porém iguais, modelos iguais. E o que aconteceu, tá? Em um dos casos ele não retificou, no outro sim. No caso que eu convenci ele a retificar o disco, ele montava no carro, ele saía para andar e ele falava que a frenagem do carro estava muito melhor. Foi usada a mesma marca de pastilha, o procedimento foi o mesmo, a quilometragem dos carros não eram tão próximo, mas serviu de comparação, e ele constatou mesmo que vale realmente a pena a gente trabalhar com o disco retificado, a gente montar a pastilha nova no disco retificado, vale muito a pena, tá bom? Então, ó, fica a dica da Import Center, retifique discos sim, vale a pena. Quando a gente fala retífica de disco, a gente não vai desgastar o disco, a gente apenas vai tirar aquele material onde a própria pastilha vai acabar eliminando do disco no próprio atrito. Porque essas rebarbinhas, vamos falar assim, esse desenho que não é uniforme, né? Não sei qual que seria a palavra ideal para usar aqui. Vamos falar assim, essas ranhuras, o que acontece? Com o contato da pastilha nova, esse relevo aqui ele acaba sendo desgastado, tá? E ele acaba fazendo o mesmo papel do que se fosse retificado, só que a gente consegue fazer isso num prazo muito menor. O assentamento da pastilha nova aqui com o disco retificado é em torno de 200 km, então vale muito a pena, tá bom?
Retifique disco sim, é uma dica da Import Center, é uma dica pessoal minha, Leandro, que sou o proprietário da loja, então fica ao critério do cliente. Eu sempre oriento os meus clientes a retificar disco, tá bom? Bacana, valeu, um abraço. Ah, outra dica bacana, ó, usa spray anti-chill nas pastilhas, porque depois que retiraram o amianto da pastilha, para dar barulho é